Vivíamos felizes. Eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai e uma tia. Meu pai foi convidado a trabalhar nas obras públicas no Rio de Janeiro, na corte. E nós nos mudamos para lá. Vivemos até 2 anos bem felizes. Mas em 1850 houve um surto de febre amarela. E minha família foi terrivelmente abalada por este mal. E eu vi um a um dos meus parentes, dos meus queridos, das pessoas que eu mais amava se desfalecer, cair em leito de dor. Naquele momento, uma vizinha se prontificou a nos ajudar, mas amanheceu, anoiteceu e não amanheceu. Morreu também com febre. E ali, meus manos caíram doentes, a minha mãe, meu pai, todos doentes. E a minha tia, a única que me ajudava, Paulo, também adoeceu. Ficou eu, uma menina de 14 anos, para cuidar de 6 doentes, sem ter dinheiro, sem ter não ter nenhum recurso para ajudar a minha família. Que havia uma única xícara de café para beber e mais nada. Eu ia para a porta da rua, não havia mais vexame, não havia mais vergonha, eu pedia ajuda aos que passavam pelo caminho. Um belo dia, um homem passou, ele era nosso vizinho, era Couto, de quem tu bem conheces. Eu pedi ajuda a Couto e ele pediu que eu fosse até a casa dele, e eu fui. Quando cheguei lá, ele mostrou algumas moedas de ouro. Eu caí aos seus pés, ajoelhei e pedi que me desse mais para que eu pudesse salvar a minha mãe. E tudo que eu senti daquele homem foi seus lábios frios tocando os meus. Por vezes eu fugi, Paulo, mas houve momentos que a minha dor era muito maior, porque os que estavam no leito de morte só tinham a mim, só esperavam por mim. Então eu me entreguei àquele homem, esqueci toda a honra, toda a virtude de uma mulher e entreguei-me a ele, a infâmia, a depravação, para que pudesse salvar a minha família. E os resultados foram aparentes, foi muito rápido. De repente, meus irmãos morreram, minha mãe sofria sua última agonia, minha tia dava o seu último acesso. E meu pai acabara de se levantar da cama. Sobrava o anjinho que eu mais amava, que era minha irmã Ana, e meu pai. Meu pai foi cuidar do enterro e não havia dinheiro. Entreguei-lhe as últimas moedas de dinheiro que eu tinha, as últimas moedas de ouro. Ele perguntou se eu havia roubado aquelas moedas. E eu disse que não, e entreguei a ele toda a minha história, contei toda a verdade na minha inocência. Ele me expulsou de casa. Aquele a quem eu dei a vida a custo da minha desgraça me expulsou de casa. Talvez ele acreditasse que eu tivesse um amante e que não morreria de fome. E eu fiquei só. Foi então que apareceu em minha vida Jacinta. Jacinta me levou para sua casa, me acolheu, mas cobrou o seu preço. Eu não sei qual foi maior a humilhação, se a segunda foi maior que a primeira. Mas eu tinha ali que consumar tudo que eu já tinha começado. 15 dias depois, eu já era o que eu sou, o que eu fui. Entregue aos caprichos, ao luxo. E tirei sim, peguei para mim dinheiro, mas nunca destruí a família de ninguém, Paulo. Tudo que eu queria era sustentar o meu luxo, o meu capricho. Mas tudo aquilo me fazia sofrer. E eu esquecia disso a cada vez que lembrava da história triste que eu vivia e que não queria viver mais, que eu tinha vivido. Por ironia do destino, veio morar conosco uma moça. Essa moça se parecia muito comigo, tinha quase a mesma idade que eu. O nome dela era Lúcia. O meu, tu bem sabes, Maria da Glória. E eu precisava esquecer, que as pessoas esquecessem desse meu nome, de quem eu era, porque isso era uma vergonha para o meu pai. Eu era uma prostituta e isso não dava prazer aos meus familiares. Um belo dia, essa moça, que era a minha verdadeira amiga, a única amiga que eu tive, Paulo, morreu. E quando o médico veio para dar o atestado de morte, eu troquei os documentos. Morri ali, Maria da Glória, e nascia Lúcia. Por vezes eu fui até a sepultura dela orar, e eu via rezar por ela, né? E eu via o meu pai rezando também por minha alma. A pedido de amigos, a convite, eu fui para a Europa, passei um tempo fora. Meu pai já não se lembrava mais da vergonha de ter uma filha como eu era. E eu comecei a minha história.
e as coisas que não correspondiam às perspectivas daquela sociedade que massacrava, que não entendia, que não sabia o que se passava dentro de mim. E foi então, Paulo, que senti em minhas entranhas algo que me magoava muito. Era um filho teu. Comparei-o a um verme, porque eu não me achava digna de carregar um filho teu em minhas entranhas. Uma mulher como eu, entregue à infâmia, uma mulher de baixo calão, eu não podia, eu não me sentia digna. E foi então, Paulo, que quando lhe revelei que tinha um filho seu em minhas entranhas, e tu pediste que eu tomasse aquele remédio para que eu pudesse expelir aquele filho que estava me fazendo mal, que me fazia arder o corpo em febre. Eu não queria, Paulo, porque eu preferia morrer levando um filho teu, uma parte tua dentro de mim. Eu queria morrer junto com ele. Eu queria lhe servir de túmulo, porque ele era algo de ti que eu levava junto comigo. Minha querida Maria da Glória, antes Lúcia, só lhe digo quanto estou contente em hoje estarmos juntos em um lugar onde podemos nos amar, podemos nos dizer um ao outro de forma pura que somos pessoas merecedoras de respeito, de igualdade, assim como aquela sociedade fluminense não nos deu o direito de nos amarmos e nos crucificou, que fez com que, por vezes, fôssemos vistos como monstros. Tanto tu, ó Maria da Glória, como eu, que passava com nada, um cafetão que vivia do teu dinheiro. Mas hoje eu vivo de uma coisa que não gera lucro, meu amor. Eu vivo de ti, para ti e em virtude de ti. E assim nós terminamos nossa história, a tão sofrida história de uma mulher, você, que não foi nada de cortesã, e sim, para todos que verão a sua história e a minha, uma heroína e não uma vilã. Eu quero te dizer, Paulo, que eu te amei até o último suspiro da minha vida. Corta. Isso. Não, mas aí não. Peraí. Foi. Corta. Judy.